Fala pessoal, tudo bem? Dando continuidade no nosso curso, falaremos agora sobre o tópico 2, patrimônio, que é o conceito que nós estudamos de objeto da contabilidade. Então, não é nada novo, nós já sabemos que o patrimônio é o objeto da contabilidade, agora a gente só vai detalhar esse patrimônio, tá? Importante. Vamos com calma para você não se perder nesses conceitos que eu vou te passar agora, tá? Mas só para contextualizar e para dar uma acalmada, o patrimônio, como nós já vimos, é o conjunto de bens, direitos e obrigações. O que a gente vai fazer agora é entender como esses bens são formados, como esses direitos são formados, como essas obrigações são formadas. É isso que a gente vai ver. Tá? Então a gente só vai adicionar conhecimento àquilo que você já viu no tópico anterior, que é o objeto da contabilidade, o patrimônio. Tá bom? Vamos lá. Vamos ver juntos isso aí com calma. Vamos lá. Definições. Ativo. Simploriamente falando, o ativo é a parte boa do patrimônio. Fazendo uma analogia com as nossas finanças, o ativo seria o dinheiro que temos no banco, nosso carro, casa, móveis. Então, na contabilidade, a gente não fala assim, as coisas boas da entidade. A gente não fala assim, os bens e direitos da contabilidade. A gente dá nome para essa coisa boa, para esses bens e direitos. O nome dado é ativo. Ativo, então, é formado pelos bens e direitos de uma entidade. Bens. O que seriam bens? Carro é um bem. Casa é um bem. Equipamento é um bem. Computador é um bem. O que seria um direito? Contas a receber. Clientes, você tem valores a receber de clientes. Duplicatas a receber. A gente vai falar de duplicata mais para frente, mas está vendo que tem o a receber? Dá um sentido de direito. Você tem direito a receber algum valor. Então, o ativo é o lado bom da contabilidade. Lado bom da contabilidade. Ele é formado pelos bens e direitos. Só isso. Ativo. Seguindo. Passivo exigível. É a parte ruim do patrimônio. São as obrigações que temos para com terceiros. Por exemplo, contas a pagar, empréstimos a pagar. Deixa eu olhar aqui para você. Nós falamos que o objeto da contabilidade é o patrimônio. O patrimônio é formado por bens, direitos, que acabamos de ver que bens e direitos ficam no ativo, e as obrigações. Então, é o lado bom e o lado ruim da entidade. Lado bom, ativo. O lado ruim da contabilidade, as obrigações, são divididas em dois grupos. Você pode ter obrigações, a sua empresa pode ter obrigações junto a terceiros. Por exemplo, quando você vai num banco e toma um empréstimo, você toma um empréstimo para a sua empresa, você tem a obrigação de pagar. E essa obrigação é junto a terceiros, porque o banco não é dono da sua empresa. O dono da sua empresa é você. Então, quando você tem obrigações junto a terceiros, o nome que se dá a essa obrigação junto a terceiros é passivo exigível. Simples assim. Passivo exigível. Tá bom? A gente vai ver a representação disso no balanço patrimonial, mas eu preciso te falar o seguinte. A sua empresa também tem obrigações para com o proprietário. Eu vou dar uma contextualizada aqui. Mais para frente a gente vai estudar com mais profundidade esse assunto. Não se desespere. Eu só vou te contar uma história para você visualizar. A sua empresa nasceu porque você decidiu. Você, para constituir a sua empresa, você teve que tirar dinheiro do seu bolso e entregar para a sua empresa. Sem esse aporte inicial, a sua empresa não existiria. Acontece que você é uma pessoa física. A sua empresa é uma pessoa jurídica. São pessoas distintas. Existe uma autonomia no patrimônio dessas duas pessoas. O que é isso? Você
não deveria utilizar o dinheiro das suas finanças pessoais para pagar contas da sua empresa. E o contrário também é válido. A sua empresa não deveria utilizar os recursos dela para pagar as suas contas pessoais. Existe uma autonomia nos patrimônios, são pessoas distintas. E aí, nesse contexto, quando você vai abrir a sua empresa, você tem que tirar dinheiro do seu bolso e entrega para uma outra pessoa, uma pessoa jurídica distinta de você, que é a sua empresa. Você não abre a empresa de bobo. Você abre a empresa porque um dia você quer ser remunerado, quer receber dinheiro, ou no mínimo quer resgatar aquilo que você aportou inicialmente. Quando você entrega os seus recursos para a sua empresa, nesse momento, a sua empresa pensaria, né? Vamos imaginar que ela pense. Sua empresa pensaria, poxa vida, eu tenho obrigação agora. Eu tenho a obrigação de devolver para a minha dona, para o meu dono, para o meu proprietário, o aporte inicial que ele fez. Porque o meu dono, a minha dona, não me abriu aleatoriamente, despretensiosamente. Ele quer ser remunerado por isso. Consegue entender que quando uma empresa é constituída, dá-se origem a uma obrigação lá na empresa junto aos seus proprietários, que é no mínimo devolver o aporte que o proprietário fez. Beleza? Essa obrigação, esse fato também é uma obrigação, só que por ser uma obrigação junto aos proprietários, recebe outro nome. Vejamos. Patrimônio líquido. Está dentro da parte ruim da entidade. Isso porque reflete as contas que tratam das obrigações da entidade para com seus donos, primordialmente. Tá? Então, o que nós vimos até agora? O patrimônio é formado pelo conjunto de bens, direitos e obrigações. Bens e direitos ficam no ativo. As obrigações podem ser junto a terceiros ou junto aos proprietários, aos donos da entidade. Quando as obrigações são junto a terceiros, tem um nome, passivo exigível. Quando as obrigações são junto aos proprietários, aos donos da entidade, tem outro nome, patrimônio líquido. Simples assim, simples. Aí vamos se atentar a um ponto aqui, ó. Atenção. Passivo exigível mais patrimônio líquido é igual a passivo, ponto. Essa é a nomenclatura correta e utilizada pelas bancas algumas vezes. Outras vezes, as bancas se referem ao passivo exigível unicamente como passivo. E aqui eu vou te explicar e a gente vai combinar um negocinho. Ó. Passivo exigível são as obrigações da entidade junto a terceiros. Patrimônio líquido, as obrigações da entidade junto aos seus proprietários. Quando a gente une o passivo exigível ao patrimônio líquido, a gente dá origem ao passivo total, ao passivão, passivo total. Beleza? Passivo, então, passivo, sem sobrenome, passivo, é a união do passivo exigível ao patrimônio líquido. Pronto. Passivo, total, passivo, ponto final, é a união do passivo exigível com o patrimônio líquido. Acontece que em alguns momentos as bancas gostam de dar uma rasteirinha na gente, ou tentar pelo menos, mas não vai conseguir, que a gente vai combinar um negócio aqui. Pode ser que você chegue numa questão, e a gente vai ver na prática isso, pode ser que você chegue numa questão e fale assim, a entidade tem 30 mil reais de ativo, e tem um patrimônio líquido de 20 mil reais. Qual é o valor do passivo, ponto final? Ponto. Qual é o valor do passivo? Você poderia pensar, meu Deus do céu, será que esse passivo que o examinador falou é o passivo total, passivão, ou é o passivo exigível? Porque se ele tivesse falado para você, perguntado para você, qual é o valor do passivo exigível, sem sombra de dúvidas, você saberia que é o passivo exigível, obrigação junto a terceiros. Mas quando ele fala, qual é o valor do passivo, ponto, e aí? Será que ele está falando do total, do passivão ou do passivo exigível? Aqui vai a minha dica, que não está em nenhuma norma, não está em nenhum pronunciamento, mas é malandragem de concurseiro, que eu vou te passar, é o seguinte, quando na mesma sentença
na mesma questão, o examinador mencionar a existência do patrimônio líquido, o passivo que ele mencionou, passivo sem sobrenome, passivo ponto, é o passivo exigível. Vou repetir. Uma empresa tem um ativo de 30 mil reais e patrimônio líquido de 20 mil. Qual é o valor do passivo dessa empresa? Qual é o valor do passivo dessa empresa? É o passivo exigível. Muito embora não esteja escrito ali passivo exigível, pelo examinador ter mencionado o patrimônio líquido na mesma sentença, na mesma questão, esse passivo sem nome é o passivo exigível. A gente vai ver isso na prática, não se preocupe, eu só preciso que nesse momento você entenda que o patrimônio é formado por bens, direitos e obrigações, bens e direitos ativo, obrigações passivo. Ponto, passivo. Esse passivo é segregado em duas partes: passivo exigível, obrigação junto a terceiros, e obrigação junto aos proprietários, recebe o nome de patrimônio líquido. Dá para conviver com isso, não dá? Tenho certeza que dá. Vamos continuar aqui, depois a gente vai ver isso na prática, não se preocupe. Bens. Vamos ver o que são bens. Ó, tudo aquilo utilizável e que pode ser avaliado monetariamente. Ou seja, que represente valor à entidade. Podem ser de duas classes: bens corpóreos, que têm substância física que podemos encostar, por exemplo, automóvel, mesa, cadeira, um imóvel, e bens incorpóreos, que não apresentam substância física, que são intangíveis, né? Ou seja, não podem ser tocados. Por exemplo, marcas, patentes. Então, a gente já viu que o patrimônio é formado pelo conjunto de bens, direitos e obrigações. Agora a gente está vendo que, já sabendo que bens e direitos formam um ativo, o que representam os bens? Então, bens é tudo aquilo que é utilizável e que pode ser avaliado monetariamente por uma entidade, que apresenta valor a uma entidade. Existem os bens corpóreos, como um carro, e os bens incorpóreos, como uma marca. Então, por exemplo, a marca vencendo concursos, não estou falando letreiro, né? A marca vencendo concursos é um bem. E é um bem intangível, porque você não toca na marca. Ele é um bem incorpóreo, não tem substância física. Mas não é porque não tem substância física que a gente não encosta nele que não é um bem. Tá? Então, bens corpóreos e bens incorpóreos. Beleza? Agora vamos detalhar os direitos. Que, lembrando, bens e direitos formam um ativo, mas o que representa os direitos? Vejamos. Direitos são quantias, valores que a entidade tem direito frente a terceiros e que serão recebidos ou recuperados posteriormente. Né? Então, direito é aquilo que eu tenho frente a alguma coisa. Eu tenho direito de receber um dinheiro, eu tenho direito sobre esse imóvel. Vamos ver os tipos de direitos. Direitos reais, que são aqueles direitos que se relacionam com coisas. Por exemplo, automóveis, terrenos. Então, a sua entidade vai ter um direito real sobre os equipamentos dela, sobre o imóvel dela, sobre as marcas dela, sobre coisas. E direitos pessoais, o que são? Relaciona-se com pessoas. Exemplo, títulos a receber, contas a receber, impostos a recuperar. Então, existem os direitos reais, que pairam sobre coisas, e direitos pessoais, que pairam sobre pessoas, como contas a receber, impostos a recuperar. Beleza? Uma distinçãozinha importante aí para a gente ir decorando. Vamos lá, vamos dar seguimento aí na nossa teoria. Obrigações. São os valores que a entidade, a empresa, deve a terceiros. Exemplo, contas a pagar, duplicatas a pagar, títulos a recolher, empréstimos a pagar, capital social integralizado. E aí, nesse momento, você deve estar pensando, meu Deus do céu, será que eu já deveria saber o que é uma duplicata? O que é um tributo a recolher? O que é um empréstimo, meu Deus? O que é um capital social integralizado? Calma, calma. A gente não estudou isso ainda, a gente ainda vai estudar, não se preocupe. Só estamos detalhando aqui o que são obrigações. Tendo acalmado aí os ânimos,
e estudaremos cada uma dessas partes, não se preocupe. Vamos dar continuidade lá na teoria. As obrigações se dividem em duas partes, PE e PL. PE de passivo exigível, PL de patrimônio líquido. Enquanto o passivo exigível, PE, se relaciona com as obrigações que a entidade tem para com terceiros externos, por exemplo, fornecedores, bancos, o PL, o patrimônio líquido, se relaciona com as obrigações da entidade para com seus investidores ou acionistas, proprietários, donos, que é o que efetivamente pertence ao dono. O começo da empresa, ou seja, o capital que foi aplicado nessa empresa. Então aqui é bom a gente fazer uma distinçãozinha legal. Passivo exigível se relaciona com capital de terceiros, capital que foi alocado por terceiros, Por exemplo, quando um banco empresta dinheiro para uma empresa, ele está alocando recursos nessa empresa. Então, passivo exigível. E patrimônio líquido é o capital próprio da entidade. E como assim capital próprio? É o capital que os proprietários entregaram para a empresa, que aportaram na empresa. Tá? Então, passivo exigível, capital de terceiros, patrimônio líquido, capital próprio. Tranquilo? Bora lá. Vamos dar continuidade aí. Representação gráfica. Antes da gente entender essa representação gráfica, deixa eu só contextualizar. Você já sabe o que é o objeto da contabilidade, você já sabe o que é o patrimônio, você já sabe o que é bens, direitos e obrigações, você já sabe que bens e direitos estão no ativo, que as obrigações estão no passivo exigível ou no PL, a depender de quem está envolvido, terceiros, passivo exigível, proprietários do patrimônio líquido. Mas na contabilidade, como que a gente representa esse patrimônio? É assim, aleatoriamente? Não, nada é aleatoriamente, nada. A representação gráfica que a gente vai aprender agora e vai perseguir a gente por todo o curso é essa figura que eu trouxe aí para você. Ó, o ativo, o verdinho, fica do lado esquerdo. E o ativo, nós já sabemos que é formado por bens e direitos. Já as obrigações ficam do lado direito. E sabemos que as obrigações são representadas pelo passivo exigível e pelo patrimônio líquido. Então, passivo exigível laranjinha aí e patrimônio líquido de amarelo. É sempre assim, sempre. O ativo fica do lado esquerdo de você mesmo. Você está olhando aí para a representação gráfica, não está? Do seu lado esquerdo fica o ativo e do lado direito o passivo, passivo total. Lembrando que o passivo total, que representa as obrigações da entidade, é formado pelo passivo exigível, capital de terceiros, pelo patrimônio líquido, capital próprio. Beleza? E essa representação vai seguir a gente por muito tempo. Assim, até o fim do curso, tá? Ah, professor, mas eu não decorei ainda. Tem problema? Não tem problema agora. Agora não tem problema. Porque você vai decorar. Vai ficar orgânico. Porque de tanto a gente falar de ativo, de passivo, de PL, depois a gente fala de receita, despesa e de vários outros detalhes, vai ficar orgânica essa definição. Não se preocupe, tá? Mas já vai se familiarizando aí com essa representação gráfica. Beleza? É isso. De teoria é isso. Vamos responder questões para ver como pode cair e a gente não ser pego de surpresa. Primeira questão. O balanço patrimonial é uma das demonstrações financeiras. Com relação a esse relatório, assinale a alternativa correta. Trata-se de um relatório que evidencia detalhadamente todas as receitas e despesas de um determinado período. Olha aqui para mim. Não tem nada a ver. Em nenhum momento eu falei para você de receita, de despesa. O que nós falamos agora do balanço patrimonial foi do patrimônio da entidade, É aquela demonstração contábil que representa o patrimônio da entidade. Por isso, balanço patrimonial. Essa representação gráfica que a gente acabou de ver representa o balanço patrimonial, que é o balanço que nos fornece informações sobre o patrimônio da entidade. E o patrimônio da entidade é formado por bens, direitos e obrigações, ou seja, ativos e passivos. Não tem nada de receita e despesa, não. A gente vai falar de receita e despesa mais para frente, mas não é no balanço patrimonial, não, tá? Letra B. É constituído de duas colunas, sendo o lado esquerdo para o passivo e patrimônio líquido e o lado direito para o ativo. Ó, errado, hein? Errado. Do lado esquerdo ficam os ativos, do lado direito os passivos.
Errado. C. Na representação gráfica do balanço patrimonial, não é correto atribuir ao patrimônio líquido ao lado direito, pois trata-se de mera convenção. Não tem nada de mera convenção. O patrimônio líquido fica do lado direito inferior. Sempre assim. E, letra E, é constituído de duas colunas, sendo o lado direito para o passivo e patrimônio líquido e lado esquerdo para o ativo. Maravilha. Nosso gabarito. Agora, presta atenção no que eu vou te falar. Lembra daquela história que eu te disse que quando na mesma sentença, na mesma questão, o examinador menciona a existência do patrimônio líquido, o passivo sem sobrenome é o exigível? Vamos ler de novo a letra E. Ó, é constituído de duas colunas, sendo o lado direito para o passivo e patrimônio líquido. Aqui você poderia pensar, meu Deus do céu, esse passivo é o passivo total, passivão, ou passivo exigível? A dica que eu te dei. Na mesma sentença, na mesma questão, o examinador menciona a existência do patrimônio líquido. Então, esse passivo aí sem sobrenome é o passivo exigível. Ele meio que está falando para você, eu sei que existe passivo total. E eu sei que existe o patrimônio líquido. Esse passivo que eu estou falando é um exigível, eu sei que existe. Meio que o examinador falando isso para você. Tá? Então, gabarito, letra D de dado. Próxima. Analise as afirmações abaixo e assinale a alternativa correta. 1. O termo patrimônio significa, a princípio, o conjunto de bens pertencente a uma pessoa ou empresa. Compõe-se também de valores a receber. Aqui tem uma malemolência, assim, uma malandragem de concurseiro, né? Porque ele falou para a gente que o patrimônio significa, a princípio, o conjunto de bens pertencentes a uma pessoa ou empresa. Aí você pensaria, o patrimônio é formado também pelos bens, né? Porque o patrimônio é formado pelo conjunto de bens, direitos e obrigações. Mas ele não negou a existência dos direitos, das obrigações. Ele falou, ó, a princípio constitui aí, né, o patrimônio, o conjunto de bens pertencentes a uma pessoa ou empresa. Beleza. Não negou a existência das outras partes. E aí ele fala, compõe-se também de valores a receber. Tá vendo que ele está dando uma relativizada? Ele não excluiu as outras partes do patrimônio. Compõe-se também de valores a receber. É verdade. O patrimônio é o conjunto de bens, direitos. Ele não falou obrigações, mas não excluiu a existência das obrigações. Tá? Então, certinho. Vamos ver a 2. Em contabilidade, a palavra patrimônio tem sentido amplo. Por um lado, significa o conjunto de bens e direitos pertencentes a uma pessoa ou empresa. Por outro lado, inclui as obrigações a serem pagas. Nossa, professora, a 2 tá perfeita, né? Tá. Em comparação com a 1, a 2 tá anos-luz, assim, de perfeição. Só que a 1 não está errada. Tá vendo que tem uma malandragem aí envolvida? Tá? E, para a gente finalizar e ver como o examinador poderia deixar muito errado, 3. Para a contabilidade, patrimônio é apenas o conjunto de bens. Tá vendo que aqui ele restringiu o patrimônio, falou que é só bens? Não, não. Somente, apenas, não. Além dos bens, direitos e obrigações. Então, sendo assim, ficamos com a letra B, né? Apenas a afirmação 3 está incorreta. Beleza? 3. O balanço patrimonial divide-se em ativo, passivo e patrimônio líquido, certinho, lembrando daquilo lá, quando na mesma sentença o examinador mencionar a existência do patrimônio líquido, o passivo sem sobrenome é o passivo exigível. Depois, questão afirmativa 2. Patrimônio, por um lado, significa o conjunto de bens e direitos pertencentes a uma pessoa ou empresa. Por outro lado, inclui as obrigações a serem pagas. Verdade, a 2 está correta também. 3. O capital de terceiros pertence ao ativo circulante. Deixa eu olhar para você aqui. Não. Nós vimos que o capital de terceiros está representado no passivo exigível. São as obrigações que a entidade assume junto a terceiros. É o capital que terceiros entregaram para sua empresa. Então, não tem nada de ativo circulante. Professor, nem sei o que é circulante, saberá, mas não está no ativo, não. Tá?
Depois, 4. O passivo não circulante compreende as obrigações a pagar a curto prazo. A gente vai falar sobre isso, não se preocupe. Só que assim, ó, só para a gente não ficar boiando, na contabilidade a gente não fala curto prazo, longo prazo. Na contabilidade a gente fala circulante, que é curto prazo, e não circulante, que é longo prazo. Tá? Então, quando ele fala ali passivo não circulante, compreende as obrigações a pagar no curto prazo. Não. Passivo não circulante compreende as obrigações de longo prazo. A gente vai estudar isso melhor, não se preocupe. E 5, que a gente vai estudar também, o patrimônio é obtido através da equação contábil ativo menos passivo exigível. Tá certinho, tá? Essa afirmativa está correta. A gente vai estudar essa equação contábil, não se preocupe. O que importa agora é que você saiba que a 1, a 2 estão corretas e a 3 está errada. Sendo assim, e desconsiderando que a gente ainda vai estudar, gabarito, letra C de casa. Questão 4. Vamos lá. Os ativos representados no lado esquerdo do balanço patrimonial são assim denominados por quê? Vamos lá. Letra A. Significam valores, os valores alocados às contas de capital da entidade. Ó, muito embora a gente ainda vai estudar a aplicação de recursos, origens, tá? A gente vai falar disso mais para frente. O que eu preciso que você entenda agora é que quando o examinador menciona para a gente o capital, ele está querendo saber como esse capital da entidade é formado. E nós vimos que o capital da entidade é formado por 2 grupinhos, os terceiros e os proprietários. E o capital de terceiros fica no passivo exigível. O capital dos proprietários fica no patrimônio líquido, o que deixa a letra A errada. Porque ele falou que os ativos, que são representados do lado esquerdo do balanço, beleza, são assim denominados porque significam os valores alocados às contas de capital. Não. Conta de capital ou é passivo exigível, capital de terceiros, ou é patrimônio líquido, capital dos proprietários. Tá? Seguindo. B. São as contas utilizadas para contabilizar os recursos em ação na sociedade e, quando bem utilizados, geram acréscimos e ganhos patrimoniais. Ó, tá certinho, tá certinho. A gente vai falar desses acréscimos e ganhos patrimoniais, não se preocupe. Na verdade, é no nosso próximo tópico, tá? Então, não se preocupe. Mas, de fato, os bens e direitos, eles que formam um ativo, são recursos que a entidade detém e que, se utilizados de maneira adequada, trazem benefícios para a entidade. Né? Então, a entidade tem uma máquina. Máquina é um bem. Bem é ativo. Se a empresa utilizar adequadamente essa máquina, ela vai gerar benefícios para ela. Tá? Então, a letra B certinha. Vamos ler as outras e aí eu te menciono o que a gente ainda vai estudar para você não se preocupar agora. Tá? Letra C. Não são valores imobilizados durante o ciclo operacional da entidade. Não se preocupe, a gente vai falar de imobilizado, mas está errado. Junto com os passivos contabilizados e o patrimônio líquido, constituem as origens dos recursos da entidade. Não se preocupe, porque a gente ainda vai estudar aplicações e origens, você vai ver que está errado. E, letra E, apresentam características de financiadores das atividades empresariais. Aqui dá para a gente debater. Quem financia a atividade empresarial, quem aloca capital na atividade empresarial, são 2 grupinhos. Ou são os terceiros, ou são os proprietários. Por isso que a letra E está errada. Apresentam características de financiadores? Não. Não, isso não é ativo. Quem apresenta essa característica de financiador é o passivo, tá? Então, letra B é o nosso gabarito. Vamos lá, mais questão. Os bens podem ser classificados de várias maneiras, tais como bens materiais e imateriais. Assinar a alternativa que apresenta o conceito de bens materiais e imateriais na contabilidade. Então, simples, né? Material é aquele que tem corpo, aquele que é tangível, aquele que a gente encosta, e imaterial é aquele que não tem substância física, não tem corpo, não tem matéria. Vamos lá. Letra A. Bens materiais são aqueles que não possuem corpo e matéria. Já está errado. B. Bens materiais são aqueles que possuem corpo e matéria, como patente e invenção.
A gente vai falar de patente, né, invenção lá em contabilidade avançada, só que você toca na patente, você toca numa invenção, não no produto gerado pela invenção, mas na ideia, na invenção. Não, né? Então, já deixa errado. Letra C. Bens materiais são aqueles que possuem matéria, como fundo de comércio, a gente vai falar disso mais para frente. E bens imateriais são aqueles que não possuem matéria, como bens imóveis. Já dá para você saber que a C está errada, porque imóvel tem matéria. Você encosta no imóvel. Então, não é um bem imaterial, não. Muito embora você nem saiba que é fundo de comércio ainda, mas saberemos, não se preocupe. Tá? Letra D. Bens materiais são aqueles que possuem corpo e matéria, como as mercadorias. Bens imateriais são aqueles que não possuem corpo e não têm matéria, como marcas e patentes. Maravilha. Esse é o nosso gabarito. Letra D é o nosso gabarito, tá? Não se preocupe, porque a gente vai falar de muita coisa ainda. Né, professor, eu não tenho a menor ideia do que é o fundo de comércio. Eu não tenho a menor ideia do que é uma origem de recursos, uma aplicação de recursos. Calma, calma. Você está no segundo tópico ainda. Então, desacelera esse seu coraçãozinho aí e vamos com calma. A gente vai passar por tudo, não vou deixar nada de lado, tá? Vamos com calma. Mas, por hora, é isso. E a gente se encontra no próximo tópico. Beleza? Até já. Olá, seja bem-vindo ao Unicursos Campinas. Você acaba de assistir a uma aula, uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no curso preparatório para a Prefeitura de Americana, cargo escriturário. E se você chegou até aqui é porque você gostou da aula, quer continuar, quer mandar super bem aí nesse concurso e ser aprovado no cargo de escriturário, então vem estudar aqui com a gente na Unicursos Campinas. E nós temos o curso online preparatório na medida para você ser aprovado. Eu quero aproveitar e mostrar para vocês aqui quais são as vantagens do curso preparatório. Primeiro, você terá acesso imediato ao curso. Então, no momento que você adquirir o curso preparatório, você já vai receber no seu e-mail os dados de acesso, login e senha. Você terá acesso ilimitado, poderá assistir às aulas quantas vezes quiser. Terá teoria e questões comentadas no curso, centenas de questões comentadas pelos nossos professores em vídeo e material em PDF para, claro, complementar o seu estudo, tá certo? Bom, o curso está no valor super especial de lançamento, eu não sei até quando a gente vai conseguir segurar esse valor, de R$ 497 por apenas R$ 297 ou 12 vezes de R$ 29,65. Como que você faz para adquirir o curso preparatório? Olha só, abaixo desse vídeo, na barra de descrição, vai ter um link. Você vai clicar nesse link e será redirecionado à página do curso. Lá encontrará todas as informações, incluindo mais aulas demonstrativas, ok? E, claro, gostando, faz o seguinte. Clica no botãozinho amarelo que vai estar lá na página e preenche seus dados, escolha a forma de pagamento que você preferir, à vista, no valor de R$ 297, promoção especial de lançamento, tá? Ou 12 vezes de R$ 29,65 no cartão de crédito, ou até em menos parcelas, caso você deseje assim, tá bom? Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp 19997922427 para sanar as suas dúvidas, tá bom? Bom, é isso, ó, fico por aqui, aguardo você na plataforma, hein? Já clica aí no link, já faz a sua matrícula e começa a estudar aqui com a gente na Unicursos Campinas. Valeu, grande abraço!